Agora a gente vai falar sobre como escrever mesmo uma pauta. Então vamos lá, características da pauta. A pauta do rádio tem que ter as características do veículo, ou seja, ela tem que ser clara, objetiva, curta, direta, concisa e sem informações óbvias. O profissional responsável pela pauta, ele precisa pensar numa abordagem do assunto que pode mudar o dia a dia do cidadão ou o dia do cidadão. Uma boa pauta tem que ter, no mínimo, um resumo dos acontecimentos ou das ideias que serão objeto da reportagem, o que o repórter terá que conseguir, ou seja, o que interessa ao ouvinte. Precisa ter também como a emissora vai se posicionar em relação ao assunto, caso de assuntos polêmicos, por exemplo. Tem que fornecer os dados necessários para o repórter, como, por exemplo, nome, cargo, função das pessoas que serão entrevistadas, telefones, horário da entrevista, local, o e-mail, por exemplo, e sempre fornecer mais de uma fonte. A gente tem que lembrar de uma coisa: a pauta é o ponto de partida de uma boa reportagem, nunca o meio ou o fim. Tudo que foi planejado previamente na pauta, ele pode ser derrubado, porque podem acontecer outras coisas mais importantes naquele momento e o repórter ser deslocado para esse outro assunto. Então, vale ressaltar que nem sempre uma pauta de jornal impresso, revista ou TV ela pode ser adaptada sem prejuízos para o rádio. A gente tem que elaborar o material de acordo com as características do nosso veículo. A gente tem que pensar na prestação de serviços, nas sessões da Câmara Municipal da cidade, na visita do presidente, enfim, coisas que interessem ao nosso ouvinte. Por último, uma boa pauta deve ser curta, de preferência com texto manchetado, para facilitar a vida do repórter. Manchetado é sem artigo, né? Mas é de preferência, não é uma exigência. As pautas devem conter os seguintes itens: cabeçalho, onde devem estar contidos o nome do redator daquela pauta, o pauteiro ou produtor, a data em que foi elaborada a pauta, a retranca, que são 2 ou 3 palavras que vão indicar o tema daquela pauta, e as fontes, né, de onde foram tiradas as informações daquela pauta. Tem que ter o tema, sobre o que se trata a pauta, um histórico ou sinopse, que seria o quê? Escrever em poucas linhas, uma média de 15, em linguagem radiofônica, um resumo dos fatos que levaram esse tema a se justificar como assunto de uma pauta. Esse material é muito importante para situar o repórter, porque ele vai ser utilizado por ele para o lead da matéria, ou a cabeça da matéria. No caso de uma pauta para reportagens especiais, a gente pode ter mais informações. A pauta tem que ter também enfoque, encaminhamento ou gancho. O que é isso? Qual é o direcionamento a ser dado nessa matéria? Ou seja, com base no histórico que a gente já escreveu na pauta, a gente vai dizer agora no gancho o que exatamente que a gente quer que o repórter desenvolva. É esse item que vai ajudar nas sugestões de perguntas para o repórter. A gente tem que colocar também quais são as fontes, né? É fundamental apresentar essas fontes. A gente tem que colocar nome, cargo, função da pessoa, endereço, todos os telefones possíveis para a gente entrar em contato com essa pessoa. E é claro, tem que ser pessoas ou entrevistados que têm condição de falar sobre aquele assunto. A gente não vai pedir para o entrevistado falar sobre um assunto que ele não entende, né? E também, gente, parece óbvio, mas ele tem que estar disponível naquele horário. A entrevista tem que ser combinada. As pautas também têm que ter sugestões de perguntas que serão seguidas pelo repórter, mas é claro que ele não precisa necessariamente fazer as perguntas naquela ordem. Ele pode acrescentar algumas perguntas, pode tirar outras. E pode ter anexo também, caso o pauteiro tenha feito uma pesquisa, né, de dados, ou ele tem um recorte de jornal, revista, alguma coisa que ele tirou da internet, ele pode anexar na pauta, desde que a fonte seja confiável. Isso é muito importante, gente. E aqui também podem vir nos anexos as autorizações para que ele possa entrar em alguns locais, por exemplo, em shopping, a gente precisa de autorização, em vários locais, e é legal deixar com quem a gente conversou, né, e a pessoa autorizou, enfim, é legal ter essa autorização impressa na pauta. E aqui tem 2 modelos de pautas. Está separado em 3 quadrados,
né? Mas porque aqui nessa apresentação não dava para vir um em cima do outro. Mas isso é uma folha de A4, coloca o primeiro quadrado em cima e os outros dois embaixo. É uma pauta seguida, né? Então, na aula, a gente vai analisar um pouquinho essas duas pautas, que tem poucas diferenças, e a gente vai ter um exercício em que vocês vão escrever uma pauta. Então, quem já está assistindo essa videoaula já sabe que na aula presencial a gente vai escrever uma pauta, portanto, já podem ir pensando em temas para suas pautas, ok?